E aí galera, beleza? Então vamos lá. Dentro ainda da teoria da responsabilidade civil objetiva, eu devo lembrar a vocês que principalmente na segunda metade do século XIX, 1850 para frente, começa muito a se falar, principalmente no direito continental europeu, na dita responsabilidade civil objetiva, e começam a surgir as chamadas teorias do risco. Vocês vão notar que existem algumas. Teoria do risco integral, teoria do risco proveito, teoria do risco administrativo, etc. Vocês vão encontrar várias, inclusive nos manuais de direito ambiental. Nesse momento eu me importo essencialmente com duas. A responsabilidade chamada pelo risco proveito, que essa é a primeira, é a mais consagrada e a mais aceita no nosso ordenamento jurídico brasileiro, mas também existe e é importantíssimo para a nossa matéria, a responsabilidade civil dita pelo dano ou pelo risco integral, na verdade. Vamos lá. Na chamada teoria do risco proveito, eu vou punir alguém, independente de se provar a culpa daquela pessoa. Não é que não tem culpa, pode até ter, só não interessa. Eu posso aplicar a consequência da responsabilidade civil, que é o dever de reparar os danos, via de regra indenização, simplesmente porque o fato aconteceu por uma conduta humana, sei lá, eu, fornecedor, coloquei um serviço à disposição. Eu falei para vocês no bloco passado do serviço de buffet. Ok. As pessoas sofreram dano, contraíram lá uma infecção intestinal. Beleza. Consigo mostrar mais ou menos um liame, uma ligação dos dois, que é o nexo causal entre a minha conduta, o meu serviço e os danos às pessoas. Ok. E eu vou punir esse serviço, essa prestadora de serviço, essencialmente porque ela assumiu o risco de causar dano a alguém diante de uma prestação pecuniária favorável, o dito lucro. Então, porque essa pessoa vai lucrar, ela assume o risco de causar dano aos seus clientes, e se esse dano se concretizar, independente do intelecto, de uma vontade dirigida para causar algo, ou de uma omissão, de uma negligência, ou de uma imprudência, eu vou aplicar a responsabilidade civil, porque é difícil de provar a culpa nessas circunstâncias. A gente já falou, certo? Eu vou punir aquele que se aproveitou do risco. Daí, teoria do risco proveito. Mas existem situações, meus amigos, em que a pessoa sequer vai ter algum ganho. Ganhou nada. Fez fazer um favor, fez para no futuro conseguir colher alguma coisa, ainda está no débito, ainda teve um prejuízo, ainda está pagando para trabalhar, mas está fazendo nome, ok? E aí, se essa pessoa não teve lucro, eu não posso dizer que teve um proveito. E olha, cuidado, proveito não tem que ser, na teoria do risco-proveito, meramente econômico, pode ser de outra ordem. Mas essa pessoa, em alguns sentidos, não teve proveito nenhum. E aí, professor, que não se aproveitou, está livre? Que não teve lucro, está livre? E na maioria das situações, sim. Então, sei lá, fica empatado, os dois lados tiverem prejuízo, cada um assume o seu, algo possível de acontecer no nosso ordenamento jurídico. A teoria do risco-proveito, inclusive, é aquela do Código de Defesa do Consumidor, mas vai acontecer situações em que não houve um proveito. E aí, professor? Um exemplo prático. Desculpa não lembrar o número de referência do processo, mas aconteceu mais ou menos assim. Uma empresa que guardava, eu não lembro se era uma empresa de papel ou se era uma empresa agropecuária, mas tinha uns armazéns de produtos químicos bastante poluentes, e eles acabaram, esses produtos poluentes, acho que foi uma empresa de papel, numa chuva muito, muito forte que deu lá na região, algo fora da normalidade, o container, o lugar onde se armazenavam esses produtos químicos, foi arrastado para dentro do rio,
vazou e aí trouxe a contaminação da água, as pessoas que bebiam água daquele rio, daquele açude já não podiam mais beber, os peixes morreram, os pescadores não podiam mais tirar seu sustento daquela água, uma série de danos. E aí a empresa foi lá e tentou argumentar, olha, é caso fortuito, é força maior, é imprevisível o fato da natureza ter levado o meu container. Já tem não sei quantos anos que isso está lá no mesmo lugar e é só agora que foi arrastado. Vamos pensar numa outra coisa. Fukushima, no Japão, se aplicou um raciocínio bem parecido. Tinha uma empresa que gerava energia a partir de material nuclear, okay? E ficava bem próximo da costa do Japão, e acontece que teve um deslocamento de placas tectônicas, o que ocasionou um tsunami. E aí a empresa de energia nuclear, a instalação, foi afetada pela força da tsunami, causando um vazamento de material radioativo. Caso fortuito, força maior, não ganhei nada com o tsunami, não assumi o risco de... na verdade, não tive proveito nenhum. Nas duas circunstâncias, pessoal, tanto no Brasil quanto no Japão, se entendeu da seguinte maneira. Olha, empresas, tudo bem, caso fortuito, força maior, que pena, né? Mas vamos pensar por um sentido. Se você não tivesse assumido o risco de implantar a sua estação de energia nuclear naquele lugar, que a gente sabe que o Japão está sujeito a passar por tsunamis, podia vir 10 tsunamis, podia trazer o dano que fosse para o nosso país, mas não vazamento de radiação. Olha, senhora empresa de fabricação de papel, tá bom, você está aí, está com uns 15 anos, mas a gente sabe no Brasil que existem tempestades tropicais no nosso país, que pode ter a cada 10, 20, a cada 100 anos. Existem as chamadas cheias máximas, um regime pluviométrico diferenciado, fora que a gente sabe com os dados do aquecimento global, seja ele causado pelo ser humano ou não quero entrar nessa polêmica agora, que o clima está mudando e os regimes pluviométricos também estão mudando. E que, se você não tivesse deixado os seus produtos químicos ali, podia vir quantas enchentes fossem. Podia ter deslizamento de terra, podia ter casa caindo, morro descendo, mas não haveria o vazamento de produtos químicos que, se você não tivesse assumido o risco de deixar ali, não teriam poluído o rio. E aí, pessoal, eu já adianto para vocês que o direito ambiental ele é adepto dessa teoria. Já está na nossa jurisprudência do STF, do STJ, que o dano ambiental ele segue chamada teoria do risco integral. Ela é tão forte, como eu estou falando para vocês nos exemplos, ela afasta inclusive as chamadas causas excludentes de licitude, até mesmo o caso fortuito e a força maior. A culpa exclusiva de terceiros. Tem um caso também no Brasil, salvo engano, essa sim, de produtos agropecuários, que uma fazenda foi invadida e aí os invasores acabaram causando danos a alguns equipamentos da propriedade, inclusive levando o vazamento de produtos químicos que poluíram a água e o solo da região. E aí no julgamento do STJ, e depois confirmado pelo STF, a empresa disse, olha, culpa exclusiva de terceiro, puna os invasores. E aí o Poder Judiciário decidiu da seguinte maneira, olha, eu vou punir você, porque foi você que deixou aquele material ali. Nada impede de você ter direito de regresso contra aqueles que causaram dano, mas o dano ao meio ambiente, quem assumiu o risco foi você. Então, dano ao meio ambiente, está provado aí com o vazamento dos químicos. Conduta humana, ter escolhido o risco de deixar aquele material ali. O material vazou, nexo de causalidade, foi por conta do vazamento que eu cheguei nos danos. Tranquilos?
Então, pessoal, adianto para vocês que a teoria do risco integral não é majoritariamente aceita no país como regra da responsabilidade objetiva, mas é que se aplica no caso de dano ao meio ambiente. E aí, pessoal, eu vou encerrando esse bloco agora, porque no próximo a gente faz um consolidado aí com um pouco mais de 15 minutos talvez, mas focado só na responsabilidade pelo dano ambiental. Tudo bem? Até já!